Informação aqui de experimento feito. Esse foi com base na minha tese. É interessante que aconteceu segunda-feira, enquanto eu estava ali no lago, embaixo do árvore do Ita, com o celular mesmo eu relembrei, resolvi relembrar, né, a, a minha proposta de metodologia do mestrado. Enquanto ele carrega, eu vou explicando aqui o código. Tá? Mas aí a ideia foi realizar a implementação, né, a implementação funcional. E para isso eu usei a linguagem Python. A, Basicamente a proposta do mestrado ele fala de coalizão de recursos virtuais utilizando sistemas multiagentes. Para quem não sabe, coalizão é agrupamento, a gente pode chamar assim. E dentro da linha de defesa e de combate, agrupamento pode se entender agrupamento de vários modos, né? Agrupamento de aeronaves, engajamento, pode ser agrupamento de atributos, conhecidos e desconhecidos, pode ser agrupamento de operacional, então desde a demanda operacional, planejamento operacional e por aí vai. No caso, eu usei, na época, o estudo de caso onde eu estava inserido, que foi os recursos virtuais de máquinas que realizam determinada tarefa a partir de um contrato de trabalho. Então, basicamente, se a gente for, já vou tentar adaptando a linguagem aqui para a gente gerar ideias. Tem a primeira coisa, ela começa com o contrato de trabalho, que a gente chama de contrato template. No caso ali, vocês vão encontrar como CAC na tese, dissertação, né? Alguns chamam de tese, mas dissertação de mestrado. E o contrato de trabalho, ele basicamente vai regular o planejamento operacional que deseja se realizar. Aí a gente tem os contratos de recursos. Contrato de recurso são as capacidades que eu quero, que eu desejo, que podem ser, que são possíveis candidatos para serem inseridas dentro desse contrato. E aí outra classe a gente chama de Coalition Contract. Coalition Contract seriam os contratos terceiros, os contratos de serviços dos diferentes candidatos que irão se agrupar. Então vai ter o líder, agente que vai organizar o que a gente chama de coalizão. São as combinações das diferentes capacidades ou habilidades dos recursos. Para isso eu defini alguns agentes. O agente PAS está melhor definido na tese, mas esse é o agente que forma o contrato operacional, né, o contrato de planejamento operacional, é a missão por completa, ela está inserida no domínio de conhecimento SPAS, é ele quem vai montar todas as regras. A gente tem um agente broker. O agente broker aqui, basicamente, ele funciona como a interface entre os demais agentes de dados e o banco de dados. O agente YPA, ele é o gerente do banco de dados, então ele tem a capacidade de conversar com os agentes de nível gerencial, de nível de coordenação, com o broker para gravar tabelas e devolver resultado de tabelas. O agente MRA, ele é um agente que ele é instanciado no momento que é solicitado pelo PA para encontrar recursos. Então, ele é o que cria a lista de candidatos e ela faz anexa, né, a todos os atributos encontrados nesses recursos, que aqui a gente chamou de skill. E o agente CLA, que é o agente de coalizão. O agente de coalizão, ele é também instanciado durante a operação de simulação, durante a simulação, com o intuito de realizar a organização
das capacidades que irão ser simuladas para verificar se elas estão de acordo com a, um, um objetivo inicial da ordem de contrato do planejamento operacional, o que está sendo atribuído aos demais agentes. Então ele faz isso, ele cria um contrato de coalizão. O contrato de coalizão ele basicamente ele vai definir aqui, ele tem um template com base no contrato geral lá, o CAC ele vai delinear todas as regras e atributos que ele precisa para recrutar os membros que irão participar desse plano operacional. E ele tem também outra função, que é o Recruit Members, que é onde define-se as regras para encontrar skill, verificar os atributos das skills e as decisões sobre o plano de trabalho. E aqui ele tem o método de verificar o melhor candidato. No caso, vocês vão entender, eu coloquei com base em algumas questões que está aqui, que eu dou aí os scores de custo, tempo e qualidade, por exemplo. Então, está lá definido dentro de cada uh, novo parceiro que vai fornecer algo, esses atributos. E por fim, o agente RAS. O que é o agente RAS? É o agente que representa virtualmente os candidatos, os participantes, todos os elementos, componentes, players de uma simulação. E aqui basicamente eu defini só o atributo skill para ele. Skill que é a habilidade desse player, desse componente. Né? O que a gente chama o que ele tem de serviço, o que ele tem a oferecer dentro. Aqui a gente chama, como era a questão, é uma habilidade, um skill do tipo atirar, lançar, proteger fronteira, vai. O que mais? Pode ser voar, então isso é uma habilidade. Aterrissar, lançar míssil, lançar paraquedas e por aí vai. E aí, dentro de cada tipo de habilidade dessa, que ela é um atributo desse infinitivo, vai ter todas as características que devem ser capazes de ser selecionadas pelo o CLA e organizados pelo MRA. E aqui é a classe simulação, que basicamente vai chamar todo mundo e vai organizar como que a simulação acontece. Aqui, para efeitos de simulação, ele gera de forma randômica todas as habilidades, também salva os recursos, as classes de recursos, e, bom, eu não vou entrar tanto em detalhe para também não comprometer tanto aqui o experimento, vou mostrar apenas os resultados, né? Eu vou rodar a simulação, ele vai gerar um log, eu defini um log do que é de interesse para ser analisado. Então, se observarmos, e gera um gráfico final. Daqui a pouco eu mostro esse gráfico final. O log, no log, ele é composto pelas mensagens do que foi feito, então já as saídas, né, de cada processo. Vocês vão observar que a minha máquina de estados da simulação ela é definida em 5 processos de acordo com a metodologia que foi exposta na proposta de mestrado. Então, no primeiro momento aqui a saída é os recursos e contratos, a criação do contrato, então eles criam um ID para o contrato com todas as necessidades de capacidades. O broker ele também transmitiu, ele cria um JSON de transmissão com ID, com essas capacidades requisitadas que será utilizado pelos outros. O YPA ele armazena esse contrato com o ID, com as capacidades requisitadas. Feito isso, o MRA ele vai acessar essas informações e disparar no mundo conectado o contrato, né, o que é o contrato. E aí, via protocolo, os demais elementos que são representantes dos recursos vai responder quem está disponível. E aí ele encontra todos os candidatos.
Depois ele instancia o CLA que vai ao mesmo tempo, né, pode ser observar o contrato geral, os candidatos, e vai criar o plano de o ID de contrato. Depois o CLA vai analisar candidato a candidato quem pode atender e com base em critérios vai selecionar. Né? Então ele vai fazer uma negociação com esses candidatos e verificar se eles estão disponíveis, verificar se aquilo atende, até criar um contrato de coalizão. Depois que ele criou esse contrato, ele vai recrutar os membros e aí ele vai criar, de fato, o ID final do contrato de coalizão e quais são todas as regras da coalizão. Por fim, ele falou com sucesso aqui a coalizão e quais são todos os contratos, todos os serviços que farão parte dessa simulação. Basicamente é isso. Aqui no final eu forneço o banco de dados YPA, o banco de dados dos recursos encontrados com toda a informação e o banco de dados de candidatos e o de coalizão. Esse código ele já gera aqui o CSV do relatório final das, dos candidatos, o CSV dos recursos, tá aqui, e o CSV do contrato CAC. É uma forma melhor de visualizar quando a gente roda a simulação. Eu forneci aquele gráfico de esse aqui. Então esse é o contrato geral, né? Só e aqui tudo que está associado a ele. Então ele cria gráficos de conhecimento baseado em negociação e contratos. É isso, ao final. Que esse experimento realiza. Eu também linkei aqui ao. Eu criei um painel, né, um código em Streamlit, usando NetworkX, Matplotlib, e isso permite que a gente visualize de uma forma melhor. Né? A ideia seria até ter painéis de configuração, se for o caso, todos os bancos de dados, permitindo que os downloads sejam feitos também. E aí está o banco de dados de recursos, de forma mais visual, banco de dados de candidatos, e aí a gente escolhe o que a gente quer colocar aqui. Aqui, requisições YPA, coalizões, a visualização das colisões. Então aqui ele tem o JSON, né, com toda a colisão. No caso, só para exemplificar, foram colocadas as skills aí, e os membros associados a essa missão operacional que a gente chamou de plano de trabalho. Bom, é isso. E agora eu vou tentar definir algum caso e realizar algum teste com alguns testes, né, melhores com essa primeira versão da tese. Para quem quer entender como que eu montei isso, aqui na página de proposta e resultados, se ele carregasse aqui ajudaria, vai ter vários diagramas, a arquitetura desse sistema de uma forma mais fácil, né? Ela está sistematizada, ela tá embasada no estado da arte da literatura e tem o formalismo de OML e PFS também para cada atividade. Ali eu só modelei na simulação o primeiro nível, né, da máquina dos agentes, né, da arquitetura, da hierárquica dos agentes, mas a proposta ela foi refinada em 3 níveis, detalhando cada um deles, ó, que é o segundo ou o terceiro. E aqui já é o nível final na parte de baixo. Tá? Isso funciona muito bem, porque vários casos de uso podem consultar isso e adaptar conforme a sua necessidade. E aí eu acho que durante esse experimento eu vou fornecendo também várias possibilidades e melhorando o código e gostaria de que vocês aí, os
os convites que eu vou fazer, que eu vou mandar esse vídeo, possam contribuir com comentários também, com ideias, de como que isso pode ser aplicado e gerado mais contribuições científicas aí para a academia. Dentro agora do contexto também, dos diferentes contextos que eu estou inserido, que são simulações na área de defesa e proteção de território. Eu queria mostrar a arquitetura inicial aqui, que tem um desenho que ele fala por si só todos os processos, todos os agentes, e a gente consegue visualizar bem. Bom, tá por aqui em uma dessas páginas, entre a 70 e a 150, né? Eu recomendo que vocês olhem o início e, se tiver dúvidas, me entrar em contato comigo, que vai ser muito massa fazer essas trocas.